Então, uma coisa que eu aprendi tem um tempo já, não sei nem quando, uns 3 anos. Bora, velho, cadê o caderno? É melhor copiar agora do que no contraturno. Essa é a minha frase agora. Mas você teve prazo. Ah, perdão, hein? A outra aqui. Melhor copiar agora do que no contraturno. Anota a frase aí, CPMG. É melhor copiar durante a aula do que no contraturno. Alguém já veio aqui no contraturno dessa turma? Nem Raul veio? Não, a questão não é faltar, né, velho? Eu vou mandar uns 2 daqui um dia. Pra não começar a aquecer aqui. Ó. Tá uma escrita. Ó. Ó o efeito, Edivan. Vamos chegar aqui perto aqui. Caderno tá saindo da mochila. Ó. A quadrilha aí já tá. Acho que é do 3, né? Nem criei sua matéria ainda. É o 3 que ele rouba o cowboy, eu acho, né? O que é isso? Tá parecendo. Faz o quê? A gente vai estudar hoje, professor. Bom dia, galera, tudo bem? Hoje nós iremos estudar sobre orientação magnética. E iremos estudar também a orientação da bússola no ponto tal. Ou seja, esse ponto e esse ponto aqui. E é isso. Essa foi a introdução da aula. Agora irei passar a oportunidade para a minha irmã. Irmã Eduarda. Oi, gente, bom dia. Estou muito feliz de estar na escola hoje com o meu professor. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite. Então, a gente está aqui com meu amigo Pedro, que aparece na cabeça dele. E aí, galera? Sou eu, dono dessa cabeça oblonga, grande e bonita. Ô, gente, nós gostamos muito do nosso professor, por isso nós estamos aqui na aula dele. Não é obrigado, é porque nós gostamos dele. Não é, professor? Obrigado. Se inscreva no canal. Se eles não viessem, que era punição. Então vamos lá. Ah, vive espontânea pressão aí. Continuando aí. Na última aula, a gente já está vendo isso aqui um bom tempinho, sobre campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Lá na prova, eu estava fazendo aquele exercício aqui, ó. A B do exemplo 9, lá na prova, até uma questãozinha massa, precisa analisar. Massa. Prepara. De qual? Não, eu comentei que eu ia aplicar ela, mas eu trouxe ela para o exercício. Assim que a Carol... Você fala da regra da mão direita, né? Assim que a Carol imprimir lá bonitinho o material, ela vai estar no exercício. A gente vai resolver ela no exercício. Eu vou deixar ela lá. Não preocupa não. No simulado já tem uma outra. Bem legalzinha. Você vai ter que analisar vetores resultantes. É o que a gente vai fazer aqui no exemplo 7 e 8. Então vamos lá. Lembrando o seguinte, toda corrente elétrica vai gerar um campo magnético. Beleza. Só que no ímã, a gente já sabe facinho, se eu tenho o ímã, se ele tem o lado norte e sul, eu sei que o campo magnético, a orientação sai do norte e vai para o sul. Isso aí a gente já está cansado de saber. Certo? Fechou. Sai do norte e vai para o sul, linhas fechadas. Só que quando tem uma corrente elétrica, ela também gera um campo magnético, e também tem uma orientação, só que não tem como eu saber, porque eu não sei onde é o norte ou o sul. Então a única forma é a regra da mão direita. Lembrando que bolinha com bolinha, ou somente bolinha, nesse caso aqui é um ponto, né, não seria a bolinha, mas nesse caso aqui é corrente elétrica saindo do plano. Bolinha com X entrando no plano. Então é fácil. Dedão acompanha o sentido da corrente saindo do plano. Neste ponto aqui o campo magnético está subindo, está no sentido anti-horário. Então ele está fazendo isso. E a gente vai analisar a resultante. Então, a corrente elétrica A
gera um vetor campo magnético subindo aqui no pontinho, ó. Vai ficar assim, ó. Seria na hora que ele passasse aqui no pontinho. Aí acontece o quê? Gera um vetor aqui para cima. Então, essa é a orientação, de novo, corrente elétrica saindo, essa é a orientação do campo magnético. O campo magnético está no sentido anti-horário. Então, eu vou gerar um vetor campo magnético da corrente elétrica A. Fechou, no ponto. Já comentei isso com vocês e falo mais uma vez. Toda vez que você pede um resultante, nesse caso aqui não está pedindo, mas a ideia do exercício é essa. Você tem mais de uma grandeza interagindo com um ponto. Aqui no caso você tem duas, poderia ser três igual aqui, ou até mais. Você tem que fazer resultante, que seria analisar um vetor de uma grandeza, analisar o vetor de outra grandeza e ver se ele está somando, subtraindo, o que seja. Beleza? Continuando. Corrente elétrica B é o mesmo sentido da corrente elétrica saindo do plano. Então a orientação é a mesma. Sentido anti-horário. Se a gente for analisar, o sentido é anti-horário, usando a regra da mão direita. Então aqui no ponto que a gente tem, a corrente elétrica faz o sentido anti-horário, só que o vetor gerado é para baixo. Ele é para cá, ó. Ele é para baixo. Quem que é esse vetor de baixo? Vetor campo magnético da corrente elétrica B. Então, se eu for olhar no ponto, eu tenho corrente elétrica subindo, desculpa, campo magnético subindo, né? Vertical para cima e vertical para baixo. Nesse caso, os vetores estão se ajudando? Estão se atrapalhando. Cada um está num sentido, um subindo e um descendo. Certo? Então, eu vou cancelar eles. Como não tem valor, o vetor campo magnético aqui em cima é nulo. Vamos falar que ele é nulo. Ou zero. Será que vai ter isso na prova? Vai. Já respondi aí. Não é nesse padrão aqui, claro. Né? Não. Para onde aponta o vetor é o norte. Se eu analiso a primeira corrente, então o norte está para cima. A segunda corrente, o norte está para baixo. Certo? Se eu fosse analisar a corrente, somente cada um. Para onde vai o vetor magnético sempre é o norte. Sempre é o norte procurando um sul. Cuidado, viu? Você falou assim, se fosse na prova, eu marcava nulo. Beleza, aqui a gente fez um assim. E se eu tivesse duas correntes elétricas, igual tá aqui saindo do plano, só que em vez do ponto estar no centro, ele tivesse aqui, ó, na extremidade. Aí eu ia gerar um vetor de B subindo. Não, aí. O de A também seria subindo, se ele fosse passar aqui, ó. Ele ia passar subindo também. Então ia gerar dois vetores subindo. Tanto de A e tanto de B. Então, não. Você vai analisar só vetor. Sem. Eles, nesse caso aqui, sim, ó, quem que a gente está analisando nesse ponto? O campo magnético. Ó, para ser sincero, o campo magnético eu tenho várias linhas de indução, várias. Eu tenho aqui também, ó. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra. Só que o que me interessa é só que passa no ponto. Eles vão se encontrar, só que um tá para cima e outro tá para baixo. Então, neste lugar aqui, tá se cancelando. Porque se eu colocar só a bússola aqui, do jeito que eu colocasse, ela vai ficar. Porque o campo magnético nesse lugar aqui é nulo, não vai interagir. Aí o que eu estou respondendo, Isaac, é, se fosse na prova aqui no meio, beleza. Corrente elétrica no mesmo sentido, nulo. Mas depende de onde está o ponto também. Se o ponto tivesse à direita, é interessante você fazer análise. Porque aqui já não dá nulo. Aqui já dá para cima. Aí seria o quê? Uai, vetor campo magnético para riba. Vertical para cima. Aqui não anula, porque eles estão somando. Tem que tomar cuidado onde está o pontinho, viu? Beleza. Continuando. Bastante. No duplo sentido ainda.
Influencia aqui na nota. Boletim. Ó, vetor campo magnético resultante aqui no ponto P. Fácil, vamos pela ordem. Corrente elétrica A, bolinha com X entrando no plano. Dedão acompanha o sentido da corrente, dedos semidobrados, me dá a orientação assim, ó. Sentido horário. Claro, isso aqui era saindo, era anti-horário. Então os outros também vai ser anti-horário. Vou andar um pouquinho mais rápido aqui. Então vai ficar assim, ó. Neste ponto P, o campo magnético vai passar aqui, ó. Seria isso. Analisando só a corrente elétrica de A. Então, quando ele passa aqui no ponto P, ele está para cá, ó. Quem que gerou esse vetor? Corrente elétrica A. Então, é vetor campo magnético da corrente elétrica A. Desenho 1. Corrente elétrica B. Saindo do plano, sentido anti-horário. Saindo do plano, sentido anti-horário. No ponto P, não vai dar para ficar perfeitinho não, mas só para a gente ter uma analogia boa aqui. Seria isso aqui, ó. Ele passa aqui no ponto P, faz essa volta aqui. Então, saindo do plano, corrente elétrica B, o vetor campo magnético está no sentido anti-horário. Então, na hora que ele passa, ele está aqui, ó. Seria mais ou menos esse sentido. Quem que é esse vetor que eu desenhei? Vetor campo magnético de B. Beleza. Agora eu vou desenhar mais um vetor, que é da corrente elétrica C. Sentido anti-horário também. Sentido anti-horário também. Seria algo assim, ó, do tipo. Na hora que o vetor passa ali no ponto P, ele tá vindo mais ou menos para aqui, ó, para essa direção, esse sentido. Essa corrente elétrica aqui, ó, porque é o sentido anti-horário. Corrente elétrica, sentido anti-horário. Na hora que passa no ponto P, ele tá vindo para cá. Então, quem que é? Vetor campo magnético gerado pela corrente C. Eu tenho 3 vetores agora. O que eu vou fazer? Fazer uma somatória de vetores pela menor distância possível aqui da pontinha deles. Então, seria para cá, ó. Então, o vetor campo magnético resultante... Não, bolinha com X significa que está entrando no plano. Lembra da flechinha do índio lá. Na hora que ele puxa a flecha, ela vai, você só vê o fundo. É o que a gente tá vendo, o vetor só tá indo. É sempre indo. Não vindo. O que é isso? Você tá copiando? Aí, ó. Eu entendi alguma coisa. Ó a laranja. Essa aqui? Deixa aí. Essa aqui, Ana Flávia? A gente vai terminar a resultante. Aqui não tem alternativa. Aí é aí onde eu vou chegar. É porque aqui eu estou fazendo bonitinho. O exercício é te perguntar, e vai te dar as bússolas e vai te falar assim, qual seria a disposição da bússola no ponto P. Se você não fazer a análise bonitinha de cada uma, você não vai saber certinho, né? Claro, você vai errar, e aí você vai ter a opção. Nesse caso, a gente vai desenhar aqui. Eu só vou repetir de novo, rapidinho. Então, vamos lá. Visão e audição aí, por gentileza. Aqui, esquece esse lápis aí. Vamos por partes. Corrente elétrica entrando no plano. Certo? Dedão acompanha o sentido da corrente elétrica. Tá entendendo aí, Paula? Uhum. Doido coragem, cabo. Beleza. Campo magnético, sentido horário. Beleza?
dedo sendo dobrado, sentido horário aqui, ó. Quando ele passa no ponto P, o vetor tá para baixo. Então, mas o campo magnético continua lá. Mas ele quer saber só nesse lugar. Só aqui. Então, nesse lugar, o vetor tá para baixo. Gerado pela corrente elétrica A. Corrente elétrica B, para a gente andar um pouquinho mais rápido, a gente já fez aqui, velho. Corrente elétrica saindo, bolinha com bolinha saindo do plano. Campo magnético sentido anti-horário. Ele faz isso. Então, passa lá no ponto P. Na hora que ele passa no ponto P, o vetor tá para cima, gerado pela corrente elétrica B. Corrente elétrica C também é sentido anti-horário, porque está saindo do plano. Sentido anti-horário. Na hora que passa no ponto P, tá para cá. O que a gente vai fazer agora? Uma somatória de vetores. Então, eu tracejo uma linha aqui pela menor distância entre as pontinhas das setas. A menor distância que eu posso gerar é para cá. Se eu fazer isso para cá, ia ficar mais longo. Então, a menor distância... Aqui, ó. Aqui... Se eu fosse analisar, vamos pensar em área. Se eu fazer esse puxar para cá, para as duas se encontrar, ela vai gerar uma área maior. Não vai ficar bonitinho, não. Já tá junto, cara. Se eu tivesse um círculo aqui, ó, bonitinho, né? A menor área que seria do corte seria para cá. Sempre pela ponta dos vetores, a menor distância possível. Então, eu vou gerar uma resultante, chegando à sua resposta aí, viu, Ana Flávia? Gerar uma resultante para cá, ó. Quem que é esse vetorzão maior? Vou dar uma apagadinha aqui que o trem virou uma saladinha. Eu sei, mas só que isso aqui, na verdade, é uma resultante, é a soma dos três. A gente chama vetor, campo magnético, resultante. No exercício, ele pode te procurar o vetor, campo magnético, resultante, ou te perguntar o seguinte, se eu colocar a bússola nesse lugar aqui no ponto P, como que ela vai ficar? Aí é fácil. Porque se eu descobrir que neste lugar aqui, ó, neste lugar que eu acabei de adicionar, todo o campo magnético tá para a esquerda. Ele tá vindo para cá, para a esquerda. E para onde aponta o vetor é o norte. Então a bússola ficaria assim, ó. Isso. Sempre é o norte procurando o sul. Então aqui é norte, aqui é sul. Então, se eu colocasse uma bússola aqui nesse lugar, ela ficaria assim, ó. Tá de jeito aqui, ó. Horizontal e o norte vindo para cá. Para onde está apontando o vetor é o norte. Vai! Não, vai ter nessa disposição. Você me fez uma pergunta aí e me fez dar um insight de uma parada que geralmente não tem nas provas. Para mim, eu não vejo. Exercício tem porque a gente está treinando. Eles não vão te falar, sei lá, vocês dois isso hoje comigo, fazer um vestibular ano que vem. Aí você vê lá, bolinha com X, ou só bolinha, ou só X, ou bolinha. Pelo menos nos exercícios que eu ando fazendo, independente se é campo magnético ou outro assunto, campo elétrico também, eles não falam se X entra no plano e bolinha sai do plano. Eles não vão te contar isso. Se você não aprendeu aqui... Mas vai ter, né? Vai ter para você analisar. Ele vai ter lá várias coisas para você analisar. Aqui, ó, vou trazer um exercício mais aprofundado, seria assim, ó. Você tem lá assim, ó. Geralmente pode aparecer assim, ó. Vários pontinhos. E ele escrever assim, ó. O que significa isso numa questão de vestibular? O campo magnético está saindo do plano. É como se o norte tivesse virado pra gente. Porque é bolinha. Não é só bolinha com bolinha, é só bolinha. O desenho. E a gente viu que bolinha ou bolinha com bolinha saindo do plano. Ele não vai lá no enunciado ele vai falar bolinha significa que tá saindo do plano. Não vai te contar. Não vai. Você não lembrar que é saindo do plano, já era. Ou ele pode te trazer assim também, ó. Vários xizinhos lá, ó. Pode ter uma sorte de aparecer. Mas não dá para contar com essa sorte, não. Vários X, aí ele coloca assim, ó. Então, exercício lá, você leu, você entendeu que é magnetismo. Aí tá cheio de X lá, e ele tá significando que o campo magnético tá entrando no plano. Olha o tanto de X. Ele tá dizendo que o campo magnético tá entrando no plano.
Lá no enunciado ele vai falar assim, ó, o X significa que o vetor com a magnética não vai te contar isso. Não, aqui eu tô te mostrando um pedaço dele. Vai do que ele vai estar te perguntando. A gente vai dar uma paradinha daqui uns dias. Queria que depois desse assunto eu vou ensinar outro que cobra muito vestibular, que é a regra da mão. Fala da regra da mão espalmada também. É bem legal. Que é força magnética. Bem top o exercício. É tipo um jutsu mesmo que a gente faz. É tipo um jutsu. Palma da mão, dedão e aqui, ó. Aí você faz a análise. A gente vai fazer depois disso aqui. Não, vamos com calma. O que é isso? Não entendi. Ah, sentido horário e anti-horário. Só que você tem que lembrar que entra no plano e sai no plano. É igual eu já falei pra vocês, giga, quilo e mega não tem também em vestibular. Você não lembra, bicho? Tem nem recurso. São as coisinhas que vai separando, né? De quem estudou e quem não estudou. Bora lá, só fechar aqui então. Então B, então. Quero responder a B primeiro. Por quê? A ideia da B... Não tem, não. A ideia da B é o seguinte. Você tem uma folhinha de papel, ela tá assim, ó. Como se fosse uma mesa. Geralmente eles falam mesa. E aí no meio da mesa, ele passa uma corrente elétrica aqui, ó. Corrente elétrica. Põe um fio aqui, ó. Beleza? Seria essa a ideia aqui, ó. Certo? Neste caso, a corrente elétrica está subindo. Aqui, ó, desenhou. A corrente elétrica está subindo. Aí eu tenho que fazer a regra da mão direita. A corrente elétrica está aqui, né? O fio está passando no meio da folha. A corrente elétrica está subindo. Regra da mão direita. Dedão acompanha o sentido da corrente. Em cima do plano, dedo semi-dobrado. O meu campo magnético vai fazer isso, ó. Ele vai fazer isso, nesse sentido. A corrente elétrica está aqui, o fio. A corrente elétrica está subindo. Regra da mão direita. Então, vai fazer esse sentido. Em cima do plano aqui, e é em cima do plano que a gente vai fazer aqui. Então, se eu fosse desenhar aqui, ficaria o seguinte. Obrigado eu, para dar tempo de usar ali de exemplo. Se eu fosse usar aqui, ó, ficaria assim, ó. Essa é a orientação do campo, pode ser também, do campo magnético gerado pela corrente elétrica. A corrente elétrica subindo, então ele faz isso em volta do fio, do plano. Se eu colocar uma bússola aqui, ela ficaria assim, ó. Em cima da mesa. Norte para cá e o sul para cá. É, porque seria... Não é assim, tá usando mesmo? Melhor copiar agora do que à tarde. E ó, ele tá fazendo isso. Se eu colocasse uma bússola, parte pintada é norte. Ela ficaria assim, ó, nesse ponto aqui, ó. Ela ficaria assim, ó. O norte ficaria para cá. Porque o campo magnético está fazendo isso. Então, neste lugar, o norte ficaria para cá. Se fosse lá de cá, ele ficaria assim. Se fosse aqui, ele ficaria aqui e aqui ele ficaria assim. Isso aí é aquele ditado que eu falo que não altera os fatores que se agora a pessoa não altera os fatores, altera sim. Se tivesse na esquerda era pra cá, na direita era pra cá. Na matemática, a galera da matemática aqui, ó, nós já caiu por terra essa frase. A ordem dos... A ordem dos fatores não altera o fator. O resultado. Aqui altera. Oi? É, isso aí. Então os caras lá no Instagram, eu vejo lá deles, é legal. Saindo aqui, ó, rapidinho. Entrando no plano. Sentido horário. Corrente elétrica A. Sentido anti-horário.
Ah, então nós tá pra baixo. Isso aí, velho. A ideia é para chegar nesse padrão. A ideia é assim mesmo, cara. Porque aqui ele pode te perguntar duas coisas. Para onde está a resultante e para onde, se eu colocar uma bússola, para onde ela vai ficar orientada. E a coisa vai ficar maravilhosa, porque agora a gente vai pôr umas continhas no meio, daqui uns 3 aulas. Uns números. Para onde está indo o campo magnético sempre é o norte. Sempre é o norte procurando um sul. Aí você vai fazer com números também, né, professor? Claro, vai chegar o valor numérico. É a melhor parte de todas. Hã? Vetor campo magnético gerado pela corrente elétrica A. Porque aí você está indicando que é por causa da corrente elétrica A. E esse aqui é da B. Então é isso aí. Falou, valeu. Origato. Obrigado. Não. Não. Bolinha com X entrando no plano, bolinha com bolinha saindo do plano. A regra da mão direita não justifica.